professora. Então, a professora Marcela, ela é doutora em Linguística pelo ProLing da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, onde também fez mestrado em Linguística. Possui graduação em Letras e especialização em Linguística aplicada ao ensino de língua portuguesa pela Faculdade Fresinete do Recife. Também já foi docente efetiva da Universidade de Pernambuco e atualmente é professora adjunta do Departamento de Letras, no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Também coordena o Núcleo de Estudos em Línguas de Estudos, Línguas e Discurso, o NELD, na UFPE. É professora do mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, no que se refere à pesquisa da professora Marcela, dedica-se à questão de ensino, gêneros, argumentação e enunciação, com ênfase na abordagem bakhtiniana. Possui livro, capítulos em livros e artigos publicados na área de linguística. Antes de passar um pouquinho a fala para a nossa professora, eu quero dar 4 avisos que são muito importantes para todos os ouvintes. O primeiro é pedir que, assim que terminar a palestra aqui, vocês voltem na página onde vocês conseguiram o link e preencham o formulário. O link do formulário está abaixo, o link daqui do Meet. E é necessário que vocês preenchem esse formulário para que seja contabilizada a carga horária de vocês. O segundo aviso é que no dia 5 vai estar disponível um formulário para avaliação geral do evento, e só vai receber certificado quem preencher esse formulário do dia 5. Então, fiquem atentos e lembrem de, quando forem responder, respondam ele com o mesmo e-mail, preencham ele com o mesmo e-mail que vocês se cadastraram para a SECAP. E o terceiro aviso é que a carga horária mínima é de 6 horas, ou seja, vocês precisam participar de pelo menos 3 atividades para receber o certificado, e a carga horária máxima é de 40 horas, mas que isso a gente não vai contabilizar. E, por último, que a gente só vai fazer a contabilização de quem entrar, de quem participar até o dia 18. A SECAP, ela vai ficar disponível de forma assíncrona até o dia 4 do mês que vem, mas a gente só vai contabilizar a carga horária de quem participar até o dia 18. E agora eu passo a voz para a professora Maria. Boa tarde. Gostaria de agradecer aos organizadores da segunda Semana Científica do Agreste, que, na pessoa do professor Dr. Fernando Oliveira, me fizeram o convite para participar deste espaço de discussão. Gostaria também de agradecer a todos que estão presentes. É um prazer imenso poder estabelecer esse diálogo sobre a mediação da AIME. Ressalto que é sempre uma alegria voltar, ainda que virtualmente, à Universidade de Pernambuco, da qual eu já fui docente. Eu gostaria de saber, vocês estão me ouvindo bem? Todos me ouvem? Sim, professora, dá para ouvir tranquilo. Ok. Então, hoje eu me proponho a suscitar algumas reflexões sobre os embates dialógicos que ocorreram a partir de uma campanha publicitária da marca de cerveja Skol, fundamentando tais reflexões na abordagem bakhtiniana. Então, deixa eu começar aqui a apresentação dos slides. Só um minuto, por favor. Todos conseguem visualizar? Sim. Ok. Então, eu considero pertinente retomar alguns aspectos teóricos que embasam essa abordagem, a abordagem bakhtiniana, e eu gostaria de dar início à minha fala citando as palavras de Bakhtin, para quem a única forma de expressão verbal da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso, a vida dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal. Com isso, já de início, podemos perceber o quanto esse tecido dialógico de que trata Bakhtin, esse diálogo que constitui esse simpósio universal, é definidor do próprio existir humano. Deixa eu só informar vocês, eu perdi o contato visual com a sala, porque eu estou projetando, mas vocês podem colocar os comentários de vocês no chat, que depois a AIME passa
para mim, tá certo? Então, dando continuidade, né, eu estava falando sobre esse tecido dialógico, esse simpósio universal, né, que é composto pelos enunciados, são enunciados que nós proferimos quando nos engajamos em situações de enunciação, e aí, conforme nós podemos ver no slide, toda comunicação discursiva se realiza por meio de enunciados, os quais são proferidos por sujeitos ativos, engajados no processo de interação verbal. Então, um primeiro ponto que eu acho que é importante destacar é que em nada o enunciado se confunde com a oração. A oração pode ser concebida como um artefato linguístico que não parte de ninguém e não se dirige a ninguém. Em geral, ela é ativada por uma demanda metalinguística. Ao contrário disso, o enunciado ele emerge na comunicação viva, quando um sujeito ativo sente uma necessidade comunicativa que o leva a falar para outros sujeitos igualmente ativos. Então, todo enunciado nasce em resposta ao outro, ou melhor, nasce em resposta a outro. Assim, o enunciado pode ser concebido como uma unidade da comunicação, como fez Bakhtin. E o enunciado, ele não equivale a frase ou sequências frasais, então ele não pode ser reduzido a uma análise meramente linguística. Então, conforme explicam Bright e Mello, em virtude de sua natureza discursiva, o enunciado se constitui, na teoria bakhtiniana, como uma unidade de significação necessariamente contextualizada. E como o enunciado é necessariamente contextualizado, ele é da ordem do discurso, da língua em uso. Então, essa contextualização que se dá necessariamente nessa dimensão discursiva, considera alguns aspectos interacionais, históricos, sociais, culturais, e essa contextualização pressupõe o fato de que todo enunciado provém de alguém e se dirige a alguém. Então, com isso, nós podemos concluir que só pode haver, né, só podemos falar na existência de enunciado se houver essa contextualização. Se o enunciado partir de um sujeito, e um sujeito que se dirige a outros sujeitos, e por isso a gente pode afirmar que o enunciado tem autor e necessariamente destinatário. Então, o enunciado ele está aí no cerne da interação de um sujeito com o outro. Podemos depreender que o enunciado é a real unidade de comunicação, como propõe Bakhtin, e o discurso ele só pode existir na forma de enunciações que provêm de um sujeito e se dirigem a outros sujeitos. Então, nós podemos compreender por que, para Bakhtin, todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. Então, esse elo de que Bakhtin fala, ele se constrói justamente porque o enunciado se realiza em função de outros enunciados. Ele se configura como uma resposta, ele responde a enunciados prévios e ele leva em consideração os enunciados que serão suscitados por esse dizer, que vão se constituir como uma resposta a esse dizer. Então, são enunciados que ainda não se realizaram efetivamente, mas que já estão no porvir. Então, todo enunciado, ele traz ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais dialoga. E ele dialoga com enunciados tanto prévios, né, tanto enunciados que precederam a realização desse enunciado, que precederam a enunciação, quanto enunciados que ainda serão efetivados, que ainda ocorrerão em uma situação de enunciação futura, né, próxima ou mais distante. Então, forma-se com isso uma cadeia dialógica. E essa cadeia dialógica pressupõe uma necessária relação com o outro. Né? Então, eu tenho enfatizado já aqui, né, que é essa questão de que o enunciado provém de um sujeito e se dirige a outro sujeito, então, necessariamente, tem que haver um outro nessa cadeia, né, de diálogo social. Então, nessa cadeia de diálogo social, nós podemos observar que o enunciado ele é intrinsecamente axiológico. O que seria axiológico? Bem, axiológico diz respeito à valoração, à apreciação, à avaliação, a juízo de valor. Então, o sujeito, ao produzir um enunciado, ele ocupa uma posição, e ele se posiciona justamente frente às enunciações de outrem. Então, conforme ressalta Bakhtin, é impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. Então, o posicionamento axiológico do sujeito emerge justamente nesse diálogo do eu com o outro. Bright e Mello apontam que esse outro a quem se dirige o enunciado, no âmbito dos estudos bakhtinianos,
pode ser o interlocutor direto no diálogo do diálogo na vida cotidiana, ou seja, o destinatário concreto. Pode ser também um destinatário presumido, com base na circulação do enunciado, ou pode ainda ser um sobredestinatário. E aí, para este sobredestinatário, não há fronteiras rigidamente estabelecidas, né? Então, não são traçadas fronteiras rígidas de tempo e espaço. Podemos constatar aí que nesse diálogo com o outro, o enunciador não almeja meramente discorrer acerca de um objeto cujo conteúdo satisfaz a si mesmo. O que será que isso significa? Bem, vejam só. Quando o sujeito enuncia, ele não deseja simplesmente expressar, ele não deseja somente se expressar, ele não deseja apenas abordar ou falar sobre um dado referente. Ele se dirige ao outro, ele enuncia para o outro. Então, ele enuncia para provocar uma reação, né? E aí, essa reação pode ser das mais diversas. Ele pode ter a intenção de conseguir a adesão, a concordância do outro, ele pode ter a intenção de causar indignação, revolta, de emocionar, enfim. O sujeito que enuncia, ele almeja uma resposta do outro a quem se dirige. Então, de acordo com Bakhtin, toda a compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natureza ativamente responsiva, embora o grau desse ativismo seja bastante diverso. Toda a compreensão é prende resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente. O ouvinte se torna falante. Então, nós podemos constatar aí que Bakhtin ele propõe a ideia de que o destinatário não recebe o sentido passivamente, né? Então, seja o leitor, o ouvinte, o visualizador, ele não recebe, ele não é um receptor de sentidos, ele não tem um papel passivo. Talvez essa impressão de que pode haver um momento, né, em que o destinatário é um simples receptor, seja em virtude de um momento, né, de um fragmento, um recorte da comunicação real, a comunicação plena, a comunicação viva, que ocorre quando um enunciado é proferido e não há uma resposta verbalizada imediatamente. Então, muitas vezes, por essa resposta não ser imediatamente verbalizada, se cria a ideia de que não há resposta em algumas situações, mas, na verdade, todo enunciado, ele gera uma resposta. Ele gera uma resposta, na verdade, desde as primeiras palavras do enunciador, né? Então, quando o enunciador, ele começa o seu enunciado, o outro a quem ele se dirige, ele já começa a responder, ainda que ele não verbalize, ainda que ele não fale. Ele já começa a responder porque ele já começa a concordar, discordar, completar, a associar outras vivências, experiências dele. Então, o sentido ele não é recebido passivamente, né? Então, a resposta, ela pode se configurar de diferentes formas. Ela pode se configurar, inclusive, como uma resposta que se realiza por meio de uma ação. Então, imagine que você está numa sala com outras pessoas e alguém menciona que está muito frio. Alguém se levanta e desliga o ar-condicionado. Isso é uma resposta, né? Essa ação de desligar o ar-condicionado já é uma resposta a esse enunciado. Então, essa resposta ela não precisa ser verbalizada, né? E ela não precisa ser verbalizada imediatamente. Ela pode ser verbalizada posteriormente. Muitas vezes a gente lê uma matéria jornalística e isso reverbera tempos depois. Você pode, inclusive, redigir uma carta do leitor posteriormente, enviar para o jornal, e o jornal só publicar uma semana depois. Você pode ler um artigo científico e meses depois, até anos depois, você acionar esse conhecimento que você construiu durante a leitura do artigo científico ao, por exemplo, produzir o seu trabalho de conclusão de curso. Então, quer dizer, a resposta não precisa ser imediata. E essa resposta, ela pode se configurar até como uma compreensão responsiva silenciosa, né? Então, vamos imaginar, por exemplo, dois amigos que são de cidades diferentes e estão conversando pelo WhatsApp e um deles diz: eu vou à sua cidade no próximo final de semana, mas como eu não conheço a cidade, eu me sinto um pouco inseguro para andar pelos pontos turísticos. E esse outro amigo que mora na cidade fica em silêncio.
Então, esse silêncio já é uma resposta, esse silêncio é significativo, esse silêncio diz alguma coisa. A gente pode não saber os motivos, mas a gente sabe que essa pessoa não está disposta a receber, a recepcionar o outro, que essa pessoa não quer assumir o papel de anfitrião, né, de anfitriã na cidade. Então, nós percebemos que a resposta, ela pode se configurar depois, ela pode ser verbalizada no momento em que o enunciado é proferido, ela pode se verbalizar posteriormente, oralmente ou por escrito, ela pode se configurar por meio de uma ação, ela pode se configurar até como um silêncio, não é? Mas nós temos aí uma resposta. Então, como o sujeito sabe que se eu dizer suscitará uma resposta, mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, ele orienta o seu enunciado para obter a resposta desejada. Então, o sujeito enuncia como resposta a enunciados precedentes, mas também visando a resposta que ele irá provocar. E nesse processo, o sujeito considera alguns aspectos que são muito importantes. Então, ele considera quem é o destinatário, a imagem que o enunciador faz do destinatário, o efeito de sentido que ele deseja causar nesse destinatário. Então, há uma série de considerações que são importantes para a composição e o estilo do enunciado, e também que trazem implicações à própria construção de autoria. Então, nós vemos aí no slide, a respeito da noção de autoria, é possível afirmar que o sujeito emerge como autor, segundo Bakhtin, ao assumir um posicionamento axiológico no diálogo com o outro. Então, o enunciador, ele encontra-se em uma arena de vozes, frente às quais assumirá uma posição valorativa, ele fará uma apreciação, ele fará uma avaliação. Como autor, o sujeito não se limita a um registro passivo dos acontecimentos ao seu redor. Ele se depara com uma realidade que já vem atravessada por diversas posições axiológicas, e vem atravessada por essas posições axiológicas por quê? Porque nenhuma palavra chega de modo neutro aos sujeitos. Né? Toda palavra, ela já chega valorada, ela não chega em estado de dicionário. Né? Então, a partir do próprio viés valorativo do enunciador, o sujeito vai recortar, vai reorganizar, vai reelaborar a realidade que já lhe é dada de modo valorado, e, dessa forma, a realidade é ativamente construída ou até mesmo reconstruída no horizonte apreciativo do enunciador. Então, nós podemos ver aqui que a realidade, já atravessada por inúmeras valorações sociais, é dada ao sujeito por meio dos enunciados de outrem, que, desse modo, se apresentam como formações verbo-axiológicas refratadas e refratantes. E aí, formações verbo-axiológicas, porque vem de verbal, né, aquilo que é realizado por meio da palavra, seja oral, seja escrita, axiológicas, porque vão trazer toda uma carga de apreciação, uma apreciação com base numa construção social, mas que é feita de acordo com o sistema de valores do indivíduo, com suas crenças, com suas experiências, e refratadas e refratantes. Né? O que é que isso significa? Nós sabemos que o sujeito ele não tem acesso à realidade de uma forma neutra. Né? Então, a vida chega ao sujeito por meio de um diálogo com enunciados alheios. E esses enunciados materializam posições valorativas, materializam os julgamentos de valor que o enunciador faz, né, à medida que ele enuncia. Então, os enunciados já refrataram o objeto de que tratam. O que seria refratar? Eles já recortaram, eles já analisaram, eles já avaliaram conforme seu juízo de valor. E, ao mesmo tempo que eles já fizeram essa interpretação, esse julgamento, essa avaliação do objeto, eles permitem que novas avaliações sejam feitas. Então, ao mesmo tempo que esses enunciados se prestam à análise e à apreciação, eles possibilitam também um novo recorte, uma nova reordenação, a reavaliação do mundo, e por isso eles também são refratantes. Então, o que é que isso significa para a gente, né? Significa que o sujeito tem contato com o mundo por meio de enunciados que, inevitavelmente, já fizeram um julgamento de valor desse mundo, já operaram uma análise, já estão aí imbuídos de uma apreciação daqueles que os proferiram, e o sujeito tem acesso a essa realidade já refratada, já recortada, reorganizada, julgada, avaliada,
E quando ele tem contato com essa realidade, a gente sabe que esse enunciado com que ele está tendo contato vai suscitar uma resposta. E aí, esse outro a quem o enunciado se dirige, ele muda de papel, ele passa de destinatário a enunciador. E aí ele assume também a palavra. E quando ele assume a palavra, ele não vai simplesmente refletir essa realidade, né? Ele não pega a realidade como se fosse um dado objetivo, neutro, que ele vai trazer, né, por meio da linguagem, de volta para o mundo. Né? Então, não há essa relação de espelho, essa relação direta, né, da realidade e da fala, da enunciação do sujeito. Então, ele vai também proceder à sua avaliação conforme as suas crenças, o seu sistema de valores, as suas concepções, as suas visões de mundo, e ele vai reportar, ele vai reorganizar, ele vai reavaliar essa realidade que foi dada a ele, também de modo valorado, e ele vai também valorar, né? Ele vai também produzir um enunciado que é refratado e refratante. Então, ele opera uma avaliação do seu objeto e possibilita, ao suscitar uma resposta, que novas avaliações também ocorram. Então, com isso, nós podemos constatar que nenhum enunciado poderá apenas refletir a realidade, uma vez que só existe enunciado no diálogo vivo e inconcluso que se encontra no âmago das relações sociais. Então, todo enunciado é dado ao indivíduo como refratado e refratante, e, ao se inserir nesse diálogo, o enunciador não apenas reflete o mundo que foi dado, ele também refrata esse mundo, né? Então, o diálogo com vozes de outrem é condição indispensável para a produção do enunciado, e esse enunciado vai se constituir como um elo, né, dentro dessa grande cadeia de diálogo social. Então, compreende-se porque essa noção de dialogismo é um dos conceitos basilares da teoria bakhtiniana, porque tudo que enunciamos se constitui como uma resposta a outros dizeres e projeta novas respostas, novos enunciados que vão se constituir aí como reação-resposta ao dizer, né? Então, todo enunciado, ele é suscitado por enunciados outros, né, enunciados alheios, e aí, digamos assim, a vontade de resposta a esses enunciados nos move a enunciar também. E essa nossa enunciação, ela já visa a resposta que vai provocar. Então, nós, inclusive, escolhemos as melhores estratégias linguísticas, discursivas, levando em consideração a resposta que a gente quer provocar no outro, né? Como é que a gente vai conseguir a adesão do outro, vai conseguir a concordância do outro, vai conseguir convencer o outro. Tudo isso é pensado também no momento da enunciação. Então, nós podemos ver o dialogismo institui uma necessária relação com o outro, e essa relação pode ser compreendida de modo axiológico, valorativo, né? Pois se estabelece entre sujeitos que ocupam posições sociais e constroem julgamentos de valor a partir de apreciações sociais. E essa questão da apreciação social é uma questão, assim, muito importante, porque quando a gente diz que o sujeito vai valorar a realidade e que ele se depara com uma realidade já valorada e que ele também vai valorar essa realidade ao produzir o seu enunciado, aparentemente fica muito subjetivo, mas não é tão subjetivo assim, porque o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de valores, as nossas visões de mundo, elas não são construídas de modo individual, não é um sujeito psicológico, individual, dono do seu dizer, né? Então, é um sujeito que ele tem contato com o mundo e que ele constrói as suas visões de mundo conforme esse contato, né? Então, é uma construção que se dá de modo social, de modo ideológico, que é construída de uma maneira, assim, interindividual. Então, quando enuncia, o sujeito que ocupa uma dada posição social se dirige a outros sujeitos, também ocupantes de posições sociais, e imprime um tom axiológico, ou seja, imprime um caráter valorativo ao seu dizer. Então, frente às diversas vozes que circulam socialmente, o enunciador assume um ponto de vista. Então, ele vai fazer julgamentos de valor, ele vai se aproximar de certos discursos, e ao mesmo tempo que ele se aproxima de certos discursos, ele se afasta de outros, né? Então, quando ele assume uma determinada perspectiva, ele se afasta de outras perspectivas. Então, por esse motivo, nenhum enunciado é neutro. Bakhtin afirma que é impossível a existência de um enunciado neutro,
todo enunciado se reveste de uma expressão valorativa em relação aos enunciados com os quais dialoga. Por isso, nós consideramos relevante analisar os embates dialógicos travados a partir de uma peça publicitária da marca de cerveja Skol. Foi uma peça publicitária publicada no período pré-carnavalesco de 2015, e com essa análise nós pretendemos analisar esse enunciado, investigando enunciados a que essa peça responde, bem como aqueles que se constituem como reações de resposta a esse anúncio publicitário. Então, nós procedemos à análise desse diálogo, partindo do enunciado produzido pouco antes do Carnaval de 2015, foi um enunciado produzido pelo marketing publicitário da cerveja Skol, como parte da campanha Viva Redondo, e essa campanha, segundo a Ambev, que é a empresa dona da marca Skol, tinha como mote aceitar os convites da vida e aproveitar os bons momentos. Então, esse enunciado, uma peça publicitária que foi amplamente espalhada pela cidade de São Paulo, trazia como principal elemento verbal a mensagem "esqueci o não em casa". Então, é essa imagem que vocês estão vendo aí. Aí, para a nossa análise, importa considerar o diálogo que esse anúncio publicitário estabelece com outros enunciados, os lugares sociais dos sujeitos envolvidos nessa interação discursiva, o momento histórico em que se dá a interação, os posicionamentos axiológicos que emergem nesse contexto, ou melhor, nesse confronto dialógico. Assim, para refletir acerca dos sujeitos, é impreterível recordar que, de acordo com Bakhtin e o Círculo, o eu, ele emerge face ao outro, né? Então, ele emerge, ele assume uma posição frente ao outro. E, na linguagem, a subjetividade se constrói na alteridade, ou seja, a subjetividade, ela se constrói nessa resposta à voz do outro. Então, o estabelecimento das relações dialógicas e axiológicas pressupõe a intersubjetividade, né? Então, requer considerar os lugares sociais, e isso tudo requer considerar os lugares sociais que os interlocutores ocupam. E por isso é importante a gente começar a análise perguntando quem é o enunciador dessa peça publicitária, esqueci o não em casa, da campanha Viva Redondo. E aí nós temos como enunciadora a marca de cerveja Skol, que enuncia para o outro a partir de uma posição sócio-histórica e ideologicamente construída, e nós podemos nos perguntar o que nós sabemos sobre essa marca. Então, aqui nós temos algumas informações. O nome da Skol remete a uma palavra escandinava, cujo uso é semelhante ao que se faz no Brasil com a palavra saúde, antecedendo brindes. É uma marca de uma grande multinacional, de um conglomerado de cervejarias. Ela foi lançada na Europa no final da década de 50, chegou ao Brasil em meados da década de 60, tem sido apontada como uma das marcas mais valiosas do segmento, movimentando bilhões de dólares no mercado brasileiro. E essa marca, a Skol, ela, desde 1996, ela tem investido, assim, de uma maneira muito consistente, né? Então, ela tem investido maciçamente em campanhas publicitárias. E ela elegeu a agência FNASCA como responsável por suas propagandas. A FNASCA foi a criadora de diversos slogans de sucesso da Skol, entre os quais o mais conhecido, provavelmente, é o Desce Redondo. Então, historicamente, a Skol, por meio de campanhas desenvolvidas pela FNASCA, tem construído a imagem do que é descer redondo em oposição ao que desce quadrado, que está associado às marcas de cerveja concorrentes. Então, um resgate dos enunciados produzidos na construção dessa identidade da cerveja Skol revela que, atrelado a essa ideia do que é redondo, ocorria um verdadeiro enaltecimento de uma supremacia masculina. Os desejos masculinos eram sempre postos em evidências nas peças publicitárias da Skol, e, concomitantemente a isso, a figura feminina era retratada de uma maneira objetificada. Então, se construía um estereótipo da mulher como sendo um objeto à disposição dos desejos masculinos,
O próprio corpo da mulher era associado à forma redonda, ao estilo de vida redondo, à cultura, a identidade que a escola criou do que é ser redondo, e a concorrência restava a forma quadrada, as mulheres de corpo quadrado, a vida quadrada, não é? E isso nós podemos constatar aqui nessa imagem que é relativa a uma peça publicitária da escola, né? Então, se coloca a mulher, o que seria a mulher de corpo quadrado, que não atrai bem os olhares masculinos, né? Então, a mulher teria que ter o corpo redondo, como é redonda a cerveja, como é redonda a vida. E agora nós podemos nos perguntar quem é o outro a quem a peça publicitária da escola se dirige, né? Então, o outro a quem a escola se dirigia era constituído por uma sociedade que naturalizou a reificação da mulher e, em sua maioria, não questionava o machismo ou a misoginia. Diante disso, não costumavam surgir fortes reações, fortes objeções a enunciados nos quais a escola representava um sujeito ideológico que coisificava o corpo feminino, exposto como um objeto à mercê de desejos sexuais masculinos. Então, a escola, ela cria ela fala de um lugar social, ela enuncia a partir de um lugar social que se realizava por meio de uma valoração positiva do machismo. Tanto é que nós temos aqui uma imagem que uma mulher despida corre na praia sendo perseguida por um homem, e esse homem, a gente pode dizer que representa a escola. Podemos observar a camisa de cor amarela que representa a cerveja Skol. E aí nós vemos a posição em que a mulher é colocada, né, como um objeto de que o homem vai se servir, né? E muitas vezes esse caráter machista das propagandas da escola, ele ocorria num tom de brincadeira, num tom de deixa disso, isso é bobagem, vamos rir, né, como se fosse um ato de malandragem. Então, ele era um machismo que visava provocar humor, né, conforme a gente pode constatar também em alguns outros enunciados que foram produzidos em outras campanhas publicitárias da escola. E aí eu trago aqui para vocês algumas peças da campanha publicitária Invenções. Essa foi uma campanha publicitária de 2005. Então, essa primeira peça aqui é a peça Bebedouro. Antes de eu falar da peça Bebedouro propriamente dito, deixa eu falar um pouco sobre a campanha Invenções. A campanha Invenções era uma campanha que tinha como mote mostrar um objeto e mostrar que esse objeto havia sido inventado por alguém que não consumia a escola. Porque se tivesse consumido a escola, essa pessoa teria uma visão de mundo diferente, uma visão do que é redondo, né, conforme a escola pregava, e teria feito de uma forma diferente. E essa forma diferente, ela resulta sempre na exposição maior do corpo feminino. Então, nós podemos ver aqui nessa peça publicitária Bebedouro, no primeiro quadro nós temos assim: se o cara que inventou o Bebedouro bebesse Skol, ele não seria assim. Ele seria como está sendo mostrado no segundo quadro, que é um bebedouro que levaria a uma exposição maior do corpo feminino, que levaria a mulher a se agachar para beber a água, né? E a mesma coisa a gente pode observar na outra peça publicitária, que é a peça Tarja de Censura. Tá? Essa peça traz também, né, se o cara que inventou a tarja de censura bebesse Skol, ela não seria assim, como é no primeiro quadro. Ela seria como está representada no segundo quadro, porque iria expor ainda mais o corpo da mulher. E nós temos também aí a peça Provedor, também dessa campanha Invenções, que novamente coloca, né, no primeiro quadro como é e como seria se bebesse em escola, né, se o inventor bebesse em escola. Então, nós temos aí no primeiro quadro: se o cara que inventou o provador bebesse escola, ele não seria assim, ele não cobriria tudo, né, ele seria como se encontra no segundo quadro, ele seria assim, ele cobriria apenas o rosto e deixaria todo o corpo da mulher que estivesse no provador à mostra. Então, o que a gente pode constatar? A gente pode constatar que os enunciados da escola, eles trazem esse machismo da exposição, da objetificação da mulher, né, da mulher cujo corpo deve estar à mostra para satisfazer o desejo masculino, e eram enunciados que encontravam uma certa aceitação do outro, a quem a cerveja se dirigia.
a gente não tem uma reação-resposta forte do interlocutor. Né? Não raras vezes a reação-resposta consistia em brincadeira, em riso, em identificação. E aí, nesse ponto, eu acho muito pertinente trazer a afirmação de Sobral. Sobral diz o seguinte: o sujeito é pensado em termos de uma interação constitutiva com a sociedade. Assim como precisa da sociedade para existir como tal, o sujeito constitui, em suas relações com outros sujeitos, essa mesma sociedade. Ou seja, nós podemos dizer que se a escola se constituía como uma marca machista, ela não o fazia sozinha, uma vez que os sujeitos, né, o enunciador e seus destinatários, interagem responsivamente com os enunciados produzidos. Então, os interlocutores da escola, eles também atuam de forma ativa na constituição da marca, à medida que também, assumindo um lugar social machista, aceitam, naturalizam, propagam os valores que são veiculados por esse sujeito ideológico escola. Então, a gente pode compreender que o sujeito ideológico escola, ele precisa da sociedade para se constituir como machista, ele precisa de uma sociedade que aceita o machismo, que vê o machismo como algo natural, que vê a objetificação feminina como algo natural, né, que aceita isso, que ri junto com a escola, então que aceita, né, que incorpora esse enunciado produzido pela escola. E, ao mesmo tempo em que ela precisa da sociedade para se constituir como machista, ela faz com que essa sociedade seja machista também, né? Ela constitui o machismo na sociedade porque ela fortalece, ela reforça esse machismo. Então, com essas considerações em mente, nós podemos nos perguntar o que nos diz o contexto histórico em que essa peça publicitária, Esqueci o Não em Casa, foi publicada. Então, nos anos que antecederam imediatamente a publicação da peça publicitária em análise, no ano de 2015, observam-se transformações sociais, culturais e históricas que têm proporcionado uma discussão cada vez maior de questões relacionadas à igualdade de gêneros, pondo em xeque a naturalização do machismo. Então, é um período em que diversas pautas feministas, elas são colocadas em discussão, e a gente pode também mencionar, da mesma forma como essas questões feministas, elas passam a ser mais discutidas, e as questões de gênero também passam a ser mais discutidas, nós também encontramos aí um crescimento do conservadorismo no Brasil, e é um conservadorismo que, em muitos casos, nega as conquistas feministas, né? Muitas vezes até colocando como não femininas as mulheres que são feministas, né? E isso é uma forma de valorar negativamente as feministas, não é? Como se o fato de você ser feminista negasse à mulher o direito de ser feminina também, né? Então, às vezes há uma valoração negativa, mas apesar desse crescimento, desse conservadorismo que faz essa valoração negativa da mulher feminista, é inegável que as questões feministas estão sendo mais discutidas recentemente. Então, muitas das questões que antes eram tratadas como algo naturalizado, como algo que era comum, natural, que tinha que ser assim, que não podia ser de outro modo, hoje são discutidas e compreendidas por um outro viés axiológico. E aí, simultaneamente a isso, os usos que a sociedade tem feito dos avanços tecnológicos, sobretudo aqueles ligados à comunicação por meio de redes sociais virtuais, tem permitido maior interação entre empresas e consumidores, o que tem desvendado um consumidor de caráter ativo, o qual não apenas compra ou não um produto, mas aceita ou recusa os aspectos ideológicos associados ao bem ou serviço oferecido por meio da propaganda. Então, nós devemos ter em mente que hoje as redes sociais potencializam a voz do público consumidor. Ele não é agora, um anônimo, né, que fala somente na sua rede de relações pessoais, ele pode falar para o mundo. Então, as redes sociais expõem com muita clareza a identificação ou a rejeição dos consumidores, o que dá à avaliação desses indivíduos um alcance muito maior. Então, através de curtidas, de comentários, de compartilhamentos, os consumidores julgam os posicionamentos ideológicos das empresas. E aí eles elogiam, eles criticam,
e seus posicionamentos influenciam a apresentação, a apreciação que outras pessoas fazem daquela marca. E isso, de alguma forma, vai repercutir no comportamento das outras pessoas, não é? E pode, inclusive, reverberar do ponto de vista financeiro. E, além disso, a gente pode chamar a atenção para o fato de que hoje a gente tem uma cultura do cancelamento que tem mostrado, assim, sua força, né, nas redes sociais. É um fenômeno que mostra uma crise da imagem, né, daquela empresa, e a empresa que sofre esse cancelamento, né, que tem um posicionamento que gera o cancelamento nas redes sociais, ela pode ter prejuízos. Então, para nenhuma empresa é interessante o cancelamento, para nenhuma empresa é interessante ter sua imagem assim, mal vista nas redes sociais. Então, percebe-se que as empresas, elas não podem mais ficar alheias aos embates, né, dos consumidores, elas não podem ficar alheias aos embates que são travados nas redes sociais. Então, nessa atmosfera altamente dialógica, as empresas precisam interagir cada vez mais com seu público-alvo e, ao suscitarem reações de resposta, devem avaliar as réplicas obtidas e orientar suas estratégias discursivas e mercadológicas, considerando os posicionamentos que os sujeitos revelam quando enunciam. Esses efeitos se fazem notar em relação à enunciação da peça publicitária Esqueci o Não em Casa. Né? Então, o anúncio publicitário da escola suscitou imediatamente reações de resposta em redes sociais, entre as quais se destacam os enunciados produzidos por duas amigas, a ilustradora e publicitária Pri Ferrari e a jornalista Mila Alves, que, usando fita isolante, acrescentaram os dizeres "e trouxe-o nunca" a um outdoor com essa peça. Então, isso aqui, deixa eu mostrar para vocês, né, foi a reação dessas duas amigas, né, que se opuseram a esse enunciado da escola, e aí elas completaram, adicionaram esse "e trouxe-o nunca", então elas construíram um novo enunciado e postaram nas suas redes sociais a foto que elas tiraram nesse outdoor com a seguinte legenda: a maravilhosa escola decidiu fazer uma campanha de carnaval espalhando frases que induzem à perda do controle. Topo antes de saber a pergunta, esqueci o não em casa, são alguns exemplos. Uma campanha totalmente irresponsável, principalmente durante o carnaval, que a gente sabe que o índice de estupro sobe pra caramba. Eu e a Mila decidimos fazer uma pequena intervenção. Amigos publicitários, vocês precisam ter mais noção e respeito. E aí nós temos as hashtags feminismo, respeito, estupro não. Então, essa postagem alcançou milhares de pessoas, diversas pessoas curtiram, comentaram, compartilharam, né? Então ampliaram o diálogo estabelecido. E, além disso, o manifesto das duas mulheres gerou uma série de enunciados na esfera jornalística. Nós temos aí, como exemplo, o enunciado da revista Exame, outdoor da escola para o Carnaval gera indignação em São Paulo, e o da revista Fórum, propaganda de carnaval da escola é alvo de críticas feministas. Então, a gente vê que se constrói toda uma cadeia dialógica, e a análise dessa cadeia dialógica demonstra que o protesto da publicitária e da jornalista ocorre como enunciado-resposta. E esse enunciado-resposta não é só em relação ao esqueci o não em casa, não é só em relação a esse anúncio publicitário da escola nesse período pré-carnavalesco, mas também em relação a outros enunciados da escola, em que se constata essa objetificação, essa depreciação da mulher que é vista por esse viés machista. O próprio enunciado Esqueci o Não em Casa também é uma resposta, né? É uma resposta que dialoga, coadunando-se com outras campanhas da marca, né? Então, quando a escola enuncia Esqueci o Não em Casa, ela está retomando outros dizeres dela, né? Outros enunciados que trazem também essa ideia da objetificação, e ao mesmo tempo ela se coaduna com alguns outros dizeres, com outras vozes sociais,
que colocam, por exemplo, que mulher com determinado tipo de roupa está se colocando numa posição de assédio, né? Então, se a mulher usou uma saia curta é porque a mulher estava disposta a receber todo tipo de investida, que mulher que sai sozinha na rua à noite é porque está disposta também, se ela não está acompanhada a um homem, ela está aberta a qualquer tipo de investida masculina, né? Então, ele faz esse diálogo com essas vozes sociais ao mesmo tempo que a escola faz esse diálogo, as duas amigas, as duas mulheres, elas produzem um enunciado que se opõe a essa visão que a escola traz. Então, diante disso, é necessário reconhecer o embate dialógico instaurado, em que o posicionamento axiológico da marca de cerveja é confrontado pelo posicionamento das duas mulheres autoras da postagem. Esse confronto ocorre num momento histórico bastante específico, em sentido estreito, no momento que precede o Carnaval de 2015, em sentido amplo, no momento em que a cultura do estupro e o machismo têm sido mais discutidos e rejeitados por parcela bastante significativa da sociedade. Só um minutinho. Então, a consideração desse momento histórico é fundamental para a compreensão da réplica de Pri Ferrari e de Mila Alves. E aqui eu chamo a atenção para esse termo réplica, porque às vezes ele é compreendido como se fosse uma reprodução, né? Fulano trouxe uma réplica, ele reproduziu o que o outro disse. Mas não é nesse sentido que Bakhtin usa, né? Então, nós temos réplica como sendo uma resposta. E aí, elas produzem uma resposta à peça publicitária da escola. Então, essas duas mulheres resgatam essas vozes sociais que apresentam um período carnavalesco como um período de libertinagem, um período de ausência de limites, em que a mulher que sai às ruas, ela está disposta a tudo, ela tem que aceitar tudo para não estragar a festa. E aí, quando elas fazem esse resgate desses dizeres, dessas vozes sociais, elas se opõem a esses dizeres. Elas constroem um enunciado, deixei o não em casa e trouxe o nunca. E com isso, elas assumem um posicionamento de que a mulher pode ir às ruas, e que ela pode ir às ruas sem que, para isso, ela seja obrigada a ceder a desejos masculinos. E aí eu chamo a atenção de vocês para o uso tanto da palavra nunca, quanto da palavra trouxe. O nunca, a gente pode dizer que está associado ao momento em que essa mulher aceitaria qualquer tipo de investida, né? Uma investida até que não é de seu desejo. Então, quando é que essa mulher aceitaria? Teria que aceitar completamente essa investida? Nunca. E a gente tem aí o trouxe. Né? Vejam que, de acordo com esses dizeres machistas, dizeres machistas, se a mulher sai de casa, se a mulher foi brincar carnaval, ela está disposta a tudo. Né? E aí elas dizem assim, olha, a mulher não vai ficar em casa, a mulher vai sair, ela vai trazer para as ruas. Ela vai trazer algo para as ruas. E o que é que ela vai trazer para as ruas? O nunca. Né? Então, é uma mulher que não vai ficar em casa, que não vai ceder a essa pressão, que não vai ser obrigada a ficar em casa se não quiser ficar em casa. Então, ela pode sair, ela pode ir às ruas, e quando ela vai às ruas, ela não é obrigada a receber aquilo que ela não tem vontade, ela não está se submetendo a qualquer coisa, ela não está disposta a tudo para não estragar a festa. Então, constata-se que o enunciado-resposta das duas mulheres dialoga não apenas com a peça publicitária. Embora esse enunciado das duas responda imediatamente, reaja imediatamente à peça publicitária da escola, ele também, esse enunciado delas, também dialoga com discursos que põem em xeque a visão tradicional machista do que deve ser o lugar da mulher. Então, elas trazem discursos que repensam as relações entre gêneros e apontam criticamente aquilo que se constitui como machista e misógino. E então, nessa cadeia dialógica, vem a reação-resposta da escola. Né? Então, a reação-resposta da escola ao enunciado dessas duas mulheres configurou-se primeiramente como uma declaração, né? Uma declaração oficial feita pela empresa. E nessa declaração, a empresa se comprometia a recolher a campanha Esqueci o Não em Casa, substituindo-a por outra, de acordo com a escola, com mensagens mais claras e positivas, já que, de acordo com a escola, embora o objetivo da marca fosse levar o interlocutor a aceitar os convites da vida, né, a curtir os bons momentos,
A mensagem da campanha em questão havia proporcionado, de acordo com a escola, um entendimento dúbio. Então, nós temos a seguinte reação da escola, né? Nós temos essa declaração oficial. As peças em questão fazem parte da nossa campanha Viva Redondo, que tem como mote aceitar os convites da vida e aproveitar os bons momentos. No entanto, fomos alertados nas redes sociais que parte de nossa comunicação poderia resultar em um entendimento dúbio. E, por respeito à diversidade de opiniões, substituiremos as frases atuais por mensagens mais claras e positivas que transmitam o mesmo conceito. Repudiamos todo e qualquer ato de violência, seja física ou emocional, e reiteramos o nosso compromisso com um consumo responsável. Agradecemos a todos os comentários. Então, vejam que a denúncia de que a sua peça publicitária criada para aquele momento de carnaval, lá em 2015, a denúncia de que essa peça incitava o estupro, a escola responde primeiramente com uma declaração que nega essa apologia a comportamentos machistas, né? Então, por meio desse enunciado, a marca se propõe a fazer uma nova campanha, mas ela defende ainda a campanha anterior, né? Ela retira de circulação, mas ela defende ao mesmo tempo, porque ela diz que houve um entendimento dúbio, né? Então, a empresa diz que se preocupa com respeito à diversidade de opiniões, e aí coloca como se fosse uma questão meramente de opiniões diversas, e que ela está ali respeitando, e por isso está tirando a peça, né, de circulação. Então, nós constatamos que a escola aceita retirar a campanha, mas ela não assume a responsabilidade pelo viés machista. Diferente disso, a empresa afirma que foi o outro quem interpretou assim, né, e que, embora tenha aceitado retirar a campanha, será mantido o mesmo conceito. O interessante é que, embora a escola não admita, quando ela faz novos enunciados, quando ela produz novos enunciados, que são esses enunciados de resposta, ela demonstra uma orientação valorativa contrária àquela que incita a aceitação de toda e qualquer abordagem em meio aos dias de folia, né, em meio à folia de Momo. Então, nós temos esses enunciados aí que foram produzidos posteriormente, já em resposta aos enunciados que estavam criticando a campanha anterior, e ela adota como mote, agora como slogan, neste carnaval, respeite. Então, essa é a ideia da nova campanha. E aí surge uma campanha com enunciados como: quando um não quer, o outro vai dançar. Tomou bota, vai atrás. Do trio. Não deu jogo, tire o time de campo. E sempre com esse slogan: neste carnaval, respeite. Então, vejam que ela muda agora o viés valorativo dela, ela muda o tom axiológico, embora ela diga que vai manter o mesmo conceito, e é interessante porque todos têm essa ideia de que não insista, né? Não vale a pena, se a pessoa não quer, você não vai insistir com ela, né? Então, você pode levar um não. É interessante, inclusive, esse enunciado aqui, esse tomou bota, vai atrás, do trio. No primeiro momento, se a gente ficasse com a leitura somente até o vai atrás, nós teríamos uma ideia de que ela está favorecendo a insistência, né? Tomou bota, vai atrás, né? Insista, né? Persista, continue. Mas a gente não tem isso, a gente tem do trio em seguida. E nós poderíamos ter um período só, vai atrás do trio, né? Para dizer assim, olha, vai brincar, né? Mas ela coloca um ponto aí, separando vai atrás e do trio. E esse ponto final se constitui aí como um recurso estilístico, né? Um recurso que vai, inclusive, intensificar essa ideia de que você pode pensar primeiramente vai atrás, mas não vá atrás da pessoa, vá atrás do trio, vá atrás de brincadeira, vá curtir, esqueça, né? Bola para frente, esqueça aquilo ali porque você levou um não, você tomou bota. Então, embora tenha negado a existência de um caráter machista na peça publicitária Esqueci o Não em Casa, a escola faz uma campanha diferente e procura um outro viés valorativo, embora ela não assuma o tom axiológico machista da campanha anterior. O meia-culpa da escola só vai vir mesmo 2 anos depois,
No Dia da Mulher, no dia 8 de março de 2017, a empresa postou o vídeo Reposta à Escola em suas redes sociais, então ela posta esse vídeo no canal do YouTube, no perfil do Facebook, ela faz um site oficial destinado a essa nova campanha, e essa nova campanha consiste numa proposta de refazer pôsteres de campanhas passadas, e refazer promovendo uma leitura guiada por aquilo que a marca considera um novo olhar. Então, vou passar aqui para vocês esse vídeo. Essas imagens fazem parte do nosso passado. O mundo evoluiu e a escola também. E isso não nos representa mais. Eu aceitei esse convite porque é importante desconstruir estereótipos, preconceitos. Uma coisa que eu tive muita vontade de fazer foi tirar a mulher de ser a pessoa que está servindo a cerveja. Não, ela está tomando a cerveja. Que bom que a gente está aqui para dialogar sobre isso, porque eu acho que o primeiro passo é o diálogo. Escola, redonda sair do seu passado. Se beber, não dirija. Então, para concretizar essa proposta de refacção dos pôsteres, esses pôsteres que tinham esse viés machista, foram escolhidos 3 anúncios da empresa, e são anúncios com modelos loiras, com poucos trajes, segurando a cerveja Skol, conforme nós podemos ver nos slides. Então, no primeiro pôster, nós temos uma mulher que segura um copo com a cerveja, enquanto olha sorridente para trás, na direção de quem visualiza a imagem, né, do visualizador. A modelo veste uma saia que, de acordo com a marca, se tivesse sido inventada por um bebedor de Skol, deixaria as nádegas da mulher à mostra. No segundo pôster, a modelo traz em uma mão uma bandeja com a cerveja Skol e na outra mão ela traz um leque para abanar o homem a quem a bebida seria servida. E no último pôster apresenta-se a garota do tempo, cujo biquíni sinaliza o tempo, né? O biquíni amarelo indicaria o tempo quente, enquanto que o biquíni verde representa o tempo frio. Mas, segundo a marca, tem sempre clima para um Skol. Então, no total, 8 ilustradoras e artistas plásticas foram convidadas para refazer esses pôsteres, redimensionando o lugar feminino e promovendo uma ruptura com a valoração segundo a qual a mulher é um objeto à disposição dos desejos masculinos. As ilustradoras e artistas plásticas convidadas têm trabalhos que demonstram engajamento com questões feministas. Então, a gente observa com isso que a marca assume seu passado machista. Inclusive, ela afirma no vídeo, né, ela diz que o mundo evoluiu e a escola também, e que isso não a representa mais, isso não representa mais a escola. E o que seria isso? É justamente a exposição objetificada de corpos femininos em seus pôsteres publicitários. Então, com a proposta de desconstruir os estereótipos em que investiu ao longo de 2 décadas, a escola lança essa campanha com o slogan "Redondo é sair do seu passado". Então, nós podemos ver aí, constata-se que a empresa almeja mostrar aos seus consumidores, e principalmente às consumidoras, que o posicionamento axiológico da marca mudou e que o horizonte valorativo que reificava a figura feminina pertence ao seu passado. Inclusive, para comprovar a mudança em seu feixe de valorações, a escola se propõe a construir, em suas campanhas publicitárias, uma nova identidade da mulher, a partir da voz das próprias mulheres, mostrando, por meio das ilustradoras feministas convidadas para refazer os pôsteres, como as mulheres gostariam de ser representadas. Então, o vídeo dessa campanha e os pôsteres refeitos
não se constituem como simples homenagem por causa do Dia da Mulher, né? Eles devem, esses enunciados devem ser compreendidos como mais enunciados concebidos como reação-resposta àquele movimento que foi iniciado nas redes sociais, pela publicitária e pela jornalista, né? Duas mulheres que denunciaram o caráter machista daquela peça publicitária Esqueci o Não em Casa, da campanha Viva Redondo. Então, nós temos aí as releituras feitas pela Eva Oviedo e também pela Carol Rossetti. Tá? Nessas releituras, é possível observar que a figura feminina assume o protagonismo, ela não se encontra à disposição do outro, ela se diverte, não é? Em alguns pôsteres, a mulher assume um olhar desafiador, é uma figura feminina que não necessariamente atende a padrões vigentes, afinal, ela não está ali para atender, ela está ali para ser. Enfim, há um empoderamento da mulher. E agora, já terminando aqui a minha fala, né, eu trago o seguinte: em virtude da repercussão da postagem das duas amigas, a qual rendeu curtidas, comentários, compartilhamentos, matérias jornalísticas, entre outras formas de interação, a escola sentiu a necessidade de adotar um novo posicionamento axiológico, como uma estratégia mercadológica, já que havia emergido na sociedade uma denúncia da natureza machista dos anúncios publicitários da marca, cuja identidade estava sendo discutida e questionada. Como a reputação machista poderia gerar repúdio de consumidores, e sobretudo de consumidoras, que rejeitam posturas sexistas e misóginas, a escola se empenhou para reconstruir sua imagem. Então, a gente percebe que a escola incorpora novos dizeres aos enunciados que produz, adotando um novo viés valorativo, e, a fim de valorizar a sua imagem, a empresa deseja demonstrar que se importa com seu público, inclusive o público feminino. Então, ela quer mostrar que se preocupa com o que o público pensa a seu respeito, e ela sabe, né, que isso repercute diretamente no sucesso da marca. Então, como efeito disso, surgiram diversos enunciados de resposta, comentários, postagens em blogs, matérias jornalísticas, posts em redes sociais, elogiando essa iniciativa da marca, cuja identidade estava agora sendo reconstruída sem mais negar o seu passado machista. E aí, para que eu possa momentaneamente concluir minha fala, dando lugar à alternância de sujeitos falantes, e também para que eu possa homenagear aqueles que não se calam diante de estereótipos e preconceitos, eu gostaria de citar o que diz Bakhtin ao apresentar uma das ideias básicas de Dostoiévski. Ele diz o seguinte: o homem não é uma magnitude final e definida que possa servir de base à construção de qualquer cálculo. O homem é livre e, por isso, pode violar quaisquer leis que lhe sejam impostas. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, professora. Tivemos alguns comentários aqui no chat. Primeiro, eu não sei o nome da pessoa, tá escrito GRPN, não sei quem é, mas ela parabenizou a organização pelo convite à professora, que é uma grande pesquisadora. E depois, Idalbrando Albuquerque, ele falou assim: muito obrigada pela bela explanação. Por gentileza, o material, a hora compartilhado, foi a que a escola recebeu e suspendeu, em tempos atuais, as propagandas publicadas que tivessem viés machista? Digo, foi um dos materiais, a senhora respondeu, né, que foi sim, um desses materiais que foram superando essa reformulagem. Ele diz que justifica a pergunta pela bela fundamentação e proposta social de combate à violência contra a mulher. Parabéns. A senhora quer comentar alguma coisa? O que eu posso dizer é que a escola ela sente a necessidade de mudar, né, esse posicionamento. De fato, ela tinha uma postura de objetificar a mulher, ela passou 2 décadas investindo nesse perfil, nessa construção de identidade, que era uma identidade em que o machismo era engraçado e que fazia parte desse estilo de vida redondo, e depois, quando a sociedade muda, a escola, consequentemente, muda junto com a sociedade, ela sente a necessidade de se transformar, não é? Então, a gente vê aí como o enunciado, ele depende da sociedade, e a sociedade também, né, gera esses enunciados.
Sim. Obrigada, Isabel Brando, obrigada a todos os comentários desde já. O Lucas Fernando, ele colocou assim, professora, ouvi uma frase que diz, o machismo é um câncer e o feminismo é um band-aid. O que dizer sobre isso? Bem, eu não vejo o feminismo como um band-aid, né? Eu vejo o feminismo como uma necessidade, porque o feminismo trouxe diversas conquistas às mulheres. Mulheres que, por exemplo, não podiam ter uma profissão, que não podiam sair de casa sem autorização do marido. Se você pega o início do século passado, a mulher precisava de autorização do pai ou do marido para exercer, por exemplo, uma profissão e para estudar, né? Então havia uma série de acessos de coisas que eram negadas às mulheres. Então o feminismo ele vem como, não como muitas vezes se coloca, como uma tentativa de sobrepor a mulher ao homem, mas como um pedido e que não é bem um pedido porque é um direito, né? Então vem como um questionamento em relação ao respeito, né? À igualdade, ao direito da mulher de ser. Então, eu vejo por aí. Eu concordo. Ele agradeceu pela explicação, o Lucas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Suzilane, ela parabenizou pela discussão. E Daiane de Mello, ela botou a palestra e palestrantes simplesmente maravilhosos, análise pertinente, necessária e super importante. Muito obrigada, professora, e parabéns. Muito obrigada, Daiane, né? Me senti novamente em sala de aula. Oh, coisa boa, Matheus. Gente, muito obrigada a todos. Lidel Brando colocou que é interessante observar que, na perspectiva do enunciado e dialogismo bakhtiniano, ainda encontramos na prática docente resistência à proposta apresentada. De fato, e por isso, cada vez mais estão aí emergindo pesquisas que trazem essa questão do dialogismo para a sala de aula, que é muito importante, é muito pertinente. Nós temos que considerar essas vozes sociais que compõem os nossos enunciados e compreender como os sentidos são construídos socialmente, né? Isso inclusive, pode fazer com que a sociedade seja melhor, com que haja uma sociedade mais livre de preconceitos. Mas alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, parabenizar a professora? Então, gente. Ok, Delbrando. Então, gente, eu quero agradecer à professora por ter se disponibilizado, aceitado o convite a participar aqui do nosso evento e trazer essa proposta de trabalho que foi incrível, uma análise muito bem feita. Realmente, como o colega disse, é uma grande pesquisadora. E eu queria lembrar novamente vocês que, assim que saírem daqui, voltem e vão preencher o formulário, porque senão vocês não vão conseguir contabilizar as cargas horárias de vocês. Lembrando que dia 5 sai o formulário geral que vocês precisam responder para receber os certificados. E preencham ele com o mesmo e-mail que vocês se cadastraram aqui na SECAP. A carga horária mínima é de 6 horas e a carga horária máxima é de 40. Fora desses extras, a gente não vai contabilizar. E que a gente só vai fazer os certificados de quem participar da SECAP até o dia 18. E é isso. Agradeço muito a todo mundo que participou. É muito bom ver pessoas assim, interessadas nesse tipo de assunto, querendo ver esse tipo de discussão e contribuindo de toda forma. Eu agradeço a todos, né, a todos que estão presentes, a todos que comentaram. Espero vê-los em outros momentos, em outros eventos científicos. Agradeço aos organizadores, mais uma vez, aos organizadores da SECAP, agradeço a Aimee pela mediação, e é muito bom poder compartilhar essa tarde, estabelecer esse diálogo aqui com vocês. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Quero aproveitar para parabenizar a senhora pela discussão e dizer que foi uma satisfação em rever a senhora, mesmo que virtualmente. A gente foi aluno da senhora na disciplina de morfossintaxe, né? Eu sou do 7º período de letras à distância,
E é um prazer rever a senhora. Eu lembro até de algumas webconferências em que a gente aprendeu bastante a respeito da análise sintática. Então, parabéns, a senhora domina não só a análise, e também outras coisas, né? E a senhora está de parabéns mesmo. Muito obrigada, Lucas. É um prazer imenso estar aqui, né? Estar, mesmo que virtualmente, estar de volta aqui à UPE. Eu tenho muito carinho pela história que foi construída aqui. Muito obrigada. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos a presença, agradeço novamente os comentários, tá? E desejo para vocês aí um bom evento. Eu que agradeço a presença de todo mundo também. Sempre é bom reforçar que só acontece porque vocês estão participando. Então, muito obrigada.